Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Criativa Online, Rede Criativa de Comunicação, cidade de São Miguel das Matas, Reinaldo Lemos, advogado, que nesta quarta-feira, sessão especial aqui na Casa Legislativa, o Parlamento Municipal abriu uma discussão que tem sido travada no Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí, de norte ao sul do país, que é a proposta de emenda constitucional 287, a PEC 287. Ele pode falar com propriedade, afinal de contas, foi uma iniciativa dele também, abraçada aqui pela Casa Legislativa, pela mesa diretora dessa Câmara de Vereadores, Nau. Primeiramente, boa noite aos telespectadores, os ouvintes da Rádio Criativa. Primeiro, agradecer a Criativa também pela oportunidade de publicar esse evento, que de certa forma é muito interessante, não só para o município, mas para todo o Brasil. Um projeto que dignifica a Câmara de Vereadores, primeiro porque ela permite não só assistir, compreendermos o que está sendo debatido, mas poder participar do debate. Então, assim, a Câmara hoje, ela acaba realizando, está realizando a função social, uma função social importantíssima, que é a função, além de ser social, é a função que a Câmara deve exercer, que é a democratização, o debate com o povo. Então o povo precisa participar também. Então exercemos hoje a democracia. E aqui qual foi o objetivo? Criarmos um juízo de valor sobre a PEC, a Projeto de Emenda Constitucional 287, que no meu ponto de vista, na minha análise sobre esse projeto de emenda constitucional, ela reduz consideravelmente os direitos do trabalhador. Na verdade, é um retrocesso social. Essa reforma da Constituição é um retrocesso social. Por quê? Porque ela vai obstar, dificultar direitos sociais como aposentadoria e pensão. Absurdo algumas reformas, principalmente como ela é feita, porque não há nenhuma discussão. Falta ainda a sociedade entender. Exatamente. O tempo é exíguo demais para fazer uma reforma de uma Constituição, que é uma lei muito importante. Tem aberto discussões nesse sentido. É de causar estranheza, justamente isso, que a mídia não está sendo participativa. As pessoas, o que a gente percebe é uma discussão mais nas redes sociais. Mas os formadores de opinião que participam, que são integrantes da mídia, que são, na verdade, os formadores que emitem as opiniões e faz a população em si ter um senso crítico do que é a reforma, não está propagando nada, é difícil ver. Então, assim... Volta e meia também surgem outros temas na grande mídia para tentar tirar o foco, para tentar desvincular. Exatamente. Do exterior, sobretudo. E outra coisa, principalmente, exato, e também o Congresso, que jogou agora a questão da lei da terceirização, que é uma forma também de obscurecer tudo, As pessoas ficaram assustadas com a terceirização e eles querem agora aprovar a PEC 287. Então, assim, no meu ponto de vista, como eu falei, é um retrocesso essa emenda constitucional, principalmente como ela é feita, sem discussão das entidades civis, de classe, e não há a possibilidade alguma, digamos assim, de fazer, eu acho, de uma forma grosseira dos nossos representantes, propor uma reforma constitucional de tamanho retrocesso social, em um período de tempo muito curto. Ou seja, a proposta foi em novembro, 16 de novembro. Foi em novembro, ou seja, e está sendo discutido e debatido agora. Eles querem já aprovar. O objetivo do governo é aprovar em junho. É possível já afirmar que existem interesses exclusos da previdência privada com relação a esse projeto? Exato. Uma coisa que é de se desconfiar é que um dos relatores, não é relator, na verdade, quem propôs, quem ajudou a elaborar esse projeto de emenda constitucional 287, é um dos representantes, um dos diretores da Brasil, se eu me falo a memória, Brasil Prévio, ou seja, ele participa do conselho lá das instituições de previdência privada. Ou seja, e quando você, por que é isso de causar estranheza? Porque quando você reduz a dificuldade do trabalhador se aposentar pelo RGPS, Regime Geral de Previdência Social, que é o regime público,
Quando você dificulta o trabalhador ter acesso à aposentadoria, o que ele vai fazer? Ele vai buscar outras oportunidades de se aposentar, outras maneiras. Qual é? A previdência privada. Tanto é que, logo quando foi lançado esse projeto, né, o governo federal divulgou que faria essa reforma. Pra você ter ideia, só na Bolsa, só de investimento na previdência privada, foi em média de 10 milhões, mais de 10 milhões investidos só de especulação, em um trimestre, né? Exatamente, de especulação, uma informação apenas. Em 3 meses se investiram mais de 10 milhões de previdência privada. É de causar estranheza. E outra, existe recurso sim para conter esse déficit da Previdência. Como já falou, o governo existe hoje, em média, isso é da ANGIP, na Associação de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. O advogado Jair Alvim, que também participou aqui hoje, nós conversamos com ele, ele falou da DRU, não é? Essa desvinculação. Se não há recurso, como é que você tira recurso de onde não tem? Exato, é estranhar. É equivocado esse discurso. Exato. Mas o mais interessante é que hoje as empresas hoje devem ao governo federal E não são 500 bilhões, e não se executa essa dívida. Não se executa essa dívida de 500 bilhões. Ou seja, dívida essa, valor esse que deveria ser destinado à Previdência. E não está sendo feito isso. Ou seja, existe o meu, existe. A outra alternativa, por exemplo, algumas empresas multinacionais no Brasil que deixam de pagar certos impostos que iriam para a Previdência. E eles não pagam. Ou seja, não é que não pagam. O governo se renuncia não é que fazer a cobrança, é deixar de pagar o imposto. E às vezes reduzindo uma alíquota, né, algumas alíquotas de algumas tributações que iriam para a Previdência, reduzindo consideravelmente. Ou seja, um exemplo temos da Globo. A Globo tem uma alíquota baixíssima, ou seja, a Globo poderia contribuir hoje mais de 50 milhões a mais por ano e deixa de contribuir. Além disso, ainda existe as fraudes no INSS, que são em média, salvo engano, 20 milhões. Esses dados que eu estou dando aqui são da ANDIP. Certo? São dados que qualquer pessoa que tiver interesse, o ouvinte aí, pode confirmar. E da CONAME, né, que é a Confederação Nacional dos Micro e Pequenos Empresários. Né? E então você pode tomar essas informações. Outro dado, além da fraude, existe de corrupção. Só de corrupção, hoje o governo federal tem um prejuízo de 200 bilhões. A outra, além da fraude, existe o que mais? A questão do pagamento da dívida externa. E só se você for com contato, tudo que eu falei aqui, essas coisas, tem outras formas tantas de se arrecadar que não essa proposta da forma como está proposta. Exatamente. O que eu quero dizer é justamente isso. Resumindo, existem outras alternativas para você estar superavitar, né? Ficar em superávit na Previdência, ou seja, você sair do déficit previdenciário que o governo federal alega. E o governo federal tem outra coisa interessante de falar, que esse governo federal ele alega um déficit, mas a conta que ele está fazendo não é a conta correta. Que a ANGIP faz o ano todo, a Associação dos Auditores Fiscais do Brasil. Não é essa a conta é diferente. É uma conta completamente diferente. Ele não considera a questão do RGPS outros tributos que deveriam ser destinados, por exemplo, o COFINS, o PIS, o concurso de prognóstico, que são as loterias. Parte desse dinheiro deveria ir para a Previdência. E eles não estão contando como receita. A questão é essa. E são outros recursos. Ou seja, se você levar em consideração esses tributos que deveriam ir para a Previdência, eles não estão computando, eles não estão colocando como receita, com certeza a Previdência estaria superavitada, o superávit seria bem alto, a gente não deve nada, ou seja, existe caixa, existe recurso, existe. É isso que eu queria dizer. É preciso também propor e torcer para que outros momentos como esses possam acontecer não só na Casa Legislativa aqui em São Miguel das Matas, como em outras casas legislativas em todos os municípios aqui da região e quem sabe nas escolas, na rua, na praça, enfim, proporcionando à população o acesso a esse tipo de informação. Exatamente. O papel hoje desse projeto, né, a Câmara em Debate, é justamente levar conhecimento às pessoas, à sociedade, né, e a partir disso a gente divulgar que é um importante. Não quem acha que é a favor, ótimo. Quem acha que aqui não é incutir ou impor uma informação ou um discurso já firmado. Exatamente. Exato. Aqui o objetivo aqui é debater e cada um criar seu juízo de valor, sua consciência crítica e a partir disso
debater e discutir, né, nas redes sociais, que o importante é isso. A gente não precisa hoje, e é interessante que a gente não precisa hoje ir nas ruas e levantar bandeira. Hoje a gente tem um instrumento importantíssimo que são as redes sociais, e todo mundo tem acesso a ela, certo? Muito obrigado, boa noite, Criativa Online.